Aleluia. Boa noite, graça e paz. Vamos adorar o nosso Deus? Glória, majestade, honra seja dada a Ele. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Viemos aqui adorá-lo, pois nos convém louvar a Ele, que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso culto racional nessa noite. Não há outro propósito aqui, a não ser oferecer a Ele o nosso melhor, amém? Vamos adorar o Senhor. Tudo está preparado aqui
estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os
Vamos nos assentar. Pastor Ismael, por favor, pode usar esse microfone, já está aí preparado para o irmão. Eu espero que você não saia, salvo por uma situação excepcional e de urgência. Agora, fique aí, espere aquilo que Deus tem para tratar com você. Não saia do seu lugar, salvo realmente uma extrema necessidade. Queridos irmãos, graças e paz ao Senhor Jesus, amém. Fique à vontade, obrigado. Louvado seja Deus pela sua presença aqui nesse lugar. A presença de Jesus já é sentida nesse lugar. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Aliás, se você sente ou não, não importa, Deus está aqui presente, porque a promessa dele é tão bom. Nós já ouvimos a palavra de Deus cantada, ministrada aqui, dirigida, né? É uma honra, Estênio, estar aqui com você. Já admiro o seu trabalho há tanto tempo. Que Deus continue inspirando a sua vida, a sua família, na musicalidade, na interpretação do que Deus tem colocado no seu coração. Pastor Ebenezer, muito obrigado pelo carinho, a sua esposa, toda essa família, Igreja Batista Lírio dos Vales. Parabéns mais uma vez pelos 56 anos de vida. Que Deus abençoe muito a vocês. Estando lá no Espírito Santo, pode me cobrar, como eu falei pela manhã, para a gente comer a melhor muqueca do Brasil, tá bom? É a muqueca capixaba, você não tenha dúvida disso. Trago um abraço da nossa convenção, aqueles irmãos que não estiveram aqui pela manhã, mas a gente estende assim o nosso carinho nesse tempo. Que Deus abençoe muito vocês. Continue orando pelas nossas vidas. Já retornaremos amanhã para as nossas atividades, assim como todos nós, mas pedindo que Deus nos guarde, nos livre de todo mal e nos abençoe. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo de número 26. Esse é um texto que Deus colocou no meu coração nesta oportunidade, para que possamos pensar, refletir e estar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar em nossas vidas. Eu reitero, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, não foi o carro, não foi o ônibus, não foi o metrô, não foi a bicicleta, nem as suas pernas. Quem trouxe você aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus. E Ele há de falar e continuar falando, assim como tem falado já nesse tempo de celebração, pela sua palavra cantada, ministrada e agora também pregada. Diz assim a eterna palavra de Deus, Lucas 23, 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. E que Deus abençoe as suas palavras em nossos corações, amém. Meus irmãos, as experiências que nós vivemos na vida, elas nos conectam às circunstâncias e às situações o tempo todo. Uma das coisas pelas quais nós absorvemos a nossa experiência e guardamos, é porque temos uma coisa chamada, por exemplo, memória, que ela absorve e ela traduz para a nossa capacidade cognitiva, o entendimento, a compreensão de determinadas situações, e as situações que ficam guardadas, registradas na nossa mente e no nosso coração. Mas a gente precisa entender que as experiências que nós vivemos, elas marcam muito a nossa vida. Tem experiências que nos marcam positivamente e tem experiências que nos marcam negativamente. Eu não sei qual é a experiência que você diria para mim, pastor, a maior experiência que eu tive na minha vida foi essa. Tem pessoas que dizem que a maior e melhor experiência é no dia do casamento. É naquele dia bonito, do altar, aquela coisa bacana, preparada com muita pompa e circunstância, aquela música bonita na igreja, no altar, aquele momento gostoso, importante na vida de uma pessoa. Tem pessoas que vão dizer que o momento mais importante da sua vida é o momento quando foram pai ou mãe, ou foram pais. Quando nasce o primeiro, o segundo, o terceiro filho. Alguns vão dizer que não, pastor, a melhor de todas as coisas, a delícia da vida, ou cerejinha do bolo, é quando somos avós. E tem avô e avó que está rindo agora aí no cantinho aqui, né? Dizendo isso, porque é uma delícia. Dizem que o que o pai tenta consertar é acertar, o avô vem e estraga, não é verdade? Pelo menos falam lá no Espírito Santo, aqui não deve ser assim. Mas na verdade são bons avós, a gente tem certeza disso. Mas as experiências marcam a gente.
registram histórias no nosso coração. Aliás, as experiências transformam a nossa vida. As experiências transformam as nossas atitudes. E aqui o texto que nós acabamos de ler e que está aqui também projetado, e mantenha a sua Bíblia aberta, fala da história de um homem que teve registrado através de uma experiência a mudança completa na sua vida. Eu quero dizer para você que falar sobre esse homem que a Bíblia chama de Simão ou Simão Cirineu é falar sobre a história de um homem que teve uma experiência profunda. E sabe qual é a experiência profunda que ele teve, que mudou ele em todos os aspectos da sua vida? Foi uma experiência com Jesus Cristo. Pode ser que tenham pessoas aqui hoje que estão na dúvida diante da vida, da história, das circunstâncias. Talvez está na dúvida sobre casar ou não, fazer um concurso ou não, ir para um local ou não, viajar ou não, tomar determinada atitude ou não, coisas que você considera como não espirituais. Eu quero dizer para você que todas as respostas que você precisa na sua vida e na sua história virão através de uma experiência com Jesus Cristo. Todas, qualquer uma delas. E eu vou provar a você através da vida deste homem chamado Simão ou Simão Cirineu. Ele teve uma experiência profunda. A Bíblia vai dizer que ele era um homem chamado Simão Cirineu ou Simão de Cirene. Onde era essa região, pastor? Era uma região chamada Trípoli, ou chamada atual Tarabulos. E desta maneira, na região da costa africana, morava este homem. E esse homem, inclusive, é citado pelo evangelista Marcos como Simão Cirineu, o Níger, ou dando uma conotação apenas histórica, que era um homem negro. E esse homem negro, Cirineu, da cidade de Cirene, o homem chamado por Marcos de Níger, tem então uma grande experiência que transforma a sua vida. A Bíblia vai dizer para nós que esse homem, ele era um homem prosélito, ou seja, um judeu prosélito. O que era um judeu prosélito? Para ser judeu tinha que nascer do ventre de judia, mas ele não tinha nascido do ventre de judia. E como prosélito ele queria então desejado, que tinha no seu coração, ou desejo no seu coração de se tornar judeu, assim ele se converte ao judaísmo e ele era chamado de prosélito. Convertido portanto a esta religião, e como todo convertido à religião judaica, qual é o grande sonho de alguém que agora se torna judeu? Participar das festas judaicas. Onde era o centro das festas nesta época? Jerusalém. Portanto, participar da festa da Páscoa, que era a principal festa dos judeus, era o objetivo de todo bom judeu naquela época. Era como você que torce para o seu time, seja ele qual for, ir no estádio do seu time e ver um grande jogo ou um grande clássico. É como que você que faz parte de uma determinada circunstância que você gosta na área profissional e você vai em determinado local que marca aquilo para você. Esse homem, Simão Cirineu, morava em Trípoli, na costa africana, prosélito, judeu, tinha um grande desejo. Pastor, mas calma aí, costa africana ficava longe de Jerusalém. É verdade, você tem razão se você pensou isso. Portanto, ele tinha que fazer uma grande viagem. Diz o texto que esse homem chega em Jerusalém. E a experiência agora que nós acabamos de ler, é esse homem está na cidade de Jerusalém, está na ocasião da festa da Páscoa. E como está a cidade de Jerusalém? Atente-se a isso. A cidade de Jerusalém estava num completo alvoroço. Eu imagino que este homem estava sozinho. Eu imagino que esse homem foi cumprir um objetivo religioso sozinho naquele lugar. Ele entra em Jerusalém, está um completo alvoroço. Algo que ele não esperava acontecer, estava acontecendo ali. E eu imagino ele vendo aquele alvoroço, mulheres, homens falando, crianças correndo, animais, cada um para um canto, e um determinado momento onde tem uma aglomeração de pessoas. E eu imagino ele chegando perto disso e tentando entender o que está acontecendo aqui. E eu imagino ele tentando, puxando de um lado, pessoas de um lado para o outro, e alguém falando, olha, tem um homem que vai ser crucificado. Tem um criminoso que está sendo levado agora para a região do Monte da Caveira, ele está levando, foi surrado, foi machucado, passou pelo Sinédrio, foi sentenciado. No lugar dele soltaram inclusive um ladrão, um cara chamado Barrabás. Eu imagino o bate-papo ali no meio daquela conversa. E então ele vai chegando perto, buscando entender em meio a todo o alvoroço,
começou a ver tudo aquilo ali, e eu imagino agora a cena. Ele consegue então, em meio a todas aquelas pessoas, se destacar. Ele chega então no ponto do núcleo, do cerne daquele acontecimento. Ele começou a perceber que Jesus estava ali caminhando, levando a cruz nas costas, e aquele alvoroço, aquela gritaria, tem muito a nos ensinar. É interessante, nós vemos que às vezes alguns dos alvoroços na nossa vida têm ambientes para podermos entender algumas coisas. Aquele homem vai chegando perto, e de repente, em uma determinada situação, Jesus, na sua humanidade, diz a palavra de Deus, ele cai ao chão, cai ali com aquela cruz. O texto declara que Jesus caiu no caminho, e então um dos soldados que eram responsáveis por fazer não só a escolta, mas para poder usar Jesus como exemplo, surrando, machucando, ferindo, cuspindo, humilhando ele de todas as formas possíveis. Ele então vê Jesus caído, a cruz caída, e talvez com um chicote ou uma espada na mão, não sei, a Bíblia não detalha isso, mas como um soldado que estava ali fazendo aquela guarda e mantendo Jesus cada vez mais humilhado, eu imagino que ele estava armado com alguma coisa e ele começa a olhar ao redor, e ele olha ao redor, de repente ele vê Simão Cirineu, e eu imagino ele apontando para Simão Cirineu, ei, você, e eu imagino ele perguntando, quem, eu? É, você mesmo, nós estamos no caminho, tem coisas que já aconteceram, diz o texto, enquanto levavam, agarraram Simão Cirineu. E esse homem que estava chegando daquela região do campo, é então incitado a continuar exatamente a jornada que Jesus estava fazendo. E diz o texto, enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, essa história mudou completamente a vida de Simão Cirineu. E por que você está dizendo que mudou completamente, pastor? Porque ele ficou famoso? Porque ele foi registrado na Bíblia? Não. Porque querendo ou não, algumas pessoas foram registradas na Bíblia, mas infelizmente, elas tomaram algumas decisões erradas. Como por exemplo, a mulher de Ló, você sabe bem a história. Como por exemplo, Judas, o Iscariotes, você sabe bem a história. Deus está atrás e desejoso de ver corações quebrantados, arrependidos, contritos, a literalmente seguir a sua jornada diante de Jesus. Mas qual é a experiência que acontece ali? A Bíblia diz que essa história que transforma a sua vida, o conecta para sempre com Cristo Jesus, se vê diante da seguinte questão: o Simão Cirineu em determinado momento sente que às suas costas estava o peso daquela cruz. De repente ele começa a perceber e vê gente chorando, gente gritando, inimigos se levantando, ele talvez agora sendo alvo de algumas chicoteadas, ele sendo alvo de algumas pessoas que estão cuspindo, chutando, humilhando, e a Bíblia vai dizer que ele carregou a cruz às suas costas. Deixa eu te falar uma coisa, Simão Cirineu é o único homem registrado na Bíblia que levou sobre os seus ombros literalmente a cruz. É o único homem registrado na Bíblia que conheceu literalmente a posição de carregar a cruz e o peso de carregar a cruz. E essa história está relacionada literalmente com a expressão de Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 23, quando a Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pastor, então eu vou ter que sair hoje daqui e amanhã comprar uma cruz e carregando? Óbvio que não, é claro que não. Mas parece que essa palavra, esse texto nunca foi tão literal como na vida de Simão. Eu quero que você entenda, querido, que a mensagem da cruz não é uma mensagem fácil, nem de ser ouvida e nem de ser pregada. A mensagem da cruz é uma mensagem de confronto. A mensagem da cruz é uma mensagem de renúncia. A mensagem da cruz é a mensagem de não termos onde reclinar a nossa cabeça. A mensagem da cruz é uma mensagem de entrega. A mensagem da cruz é a mensagem de renunciarmos a nós mesmos, de pegarmos uma parte muito importante da nossa vida e literalmente dedicá-la ao Senhor em sacrifício, fazê-la morrer.
E o texto que nós lemos diz que ele foi então incitado a carregar a cruz, e a Bíblia diz no final do texto, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. É interessante que a Bíblia ela tem alguns bônus muito preciosos. Esse texto e essa expressão fazendo-o carregá-la vem de uma terminologia grega chamada agarauei, ou uma expressão mais um pouco profunda, egoraissan. O que isso significa? Ela é a raiz, e a raiz dela é uma expressão chamada angareu. Para que eu tenho que saber disso, pastor? Para que você entenda um pouco mais profundamente qual era essa ideia de fazendo ou carregá-la atrás de Jesus. Na Grécia Antiga, e o texto aqui é descrito no original em grego, na Grécia Antiga existia uma forma e uma palavra que se referia à facilitação que se dava ao mensageiro para continuar levando a mensagem. Lembra daqueles filmes americanos, onde tem de repente tem uma perseguição, e o policial vai no meio da rua e mostra o distintivo e para um carro e diz, sai do carro que eu preciso do seu carro para continuar perseguindo o bandido, e ele faz isso com moto, com carro, com tudo? Pois é, tinha uma lei à época, e essa terminologia era exatamente essa ideia. Era o direito que tinha de recrutar aquela pessoa com um cavalo para que pudesse então cumprir a sua missão no destino da sua mensagem. No texto que nós lemos, é claro que nós não estamos na Grécia Antiga, mas nós estamos numa terra dominada por Roma, sobre o imperialismo romano. E nesse mundo dominado por Roma, havia essa lei, que dava essa autoridade romana. Dava a ela a autoridade de interceptar uma pessoa e confiscar dele o que fosse necessário, o seu trabalho, a sua missão, os seus bens, o que quer que fosse, para dar continuidade ao que era necessário. Escute uma coisa, o que eu aprendo com isso? Angareu significa confiscado de si mesmo, significa retirado da sua missão própria, dos seus objetivos próprios. Agora você não tem mais missão, agora a missão é minha. O objetivo agora é meu, confiscado de si mesmo. O que acontece com ele? Ele foi recrutado para carregar a cruz de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Carregar a cruz de Cristo, negar a nós mesmos, seguir a Jesus, tomar a cruz e seguir a Jesus, significa com a capacidade que nós temos de ter, de sermos confiscados pelo seu poder e pelo seu amor. Sermos confiscados dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa integralização familiar. Eu quero perguntar uma coisa para você. Jesus já te convidou para ser confiscado de si mesmo, para fazer parte da grande família dele? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, entendermos o que significa tomar a nossa cruz é fundamental nos tempos de hoje. E o que significa, de acordo com esse texto, pastor? Nós compreendermos essa ideia de confiscados de nós mesmos, essa ideia de tomar a cruz, já que você disse que não é eu construir ali ao final do culto ou amanhã, pegar um pedaço de madeira e sair levando por aí. Até porque Isaías capítulo 53, a Bíblia já diz para nós que todo o peso, de toda a tragédia, de todo o pecado, e o passaporte para o inferno que era nos dado e que nos era garantido, o preço foi pago por Jesus ali naquela cruz, toda a dívida que havia contra nós. Foi Jesus que fez isso por nós. O que é então levar a nossa cruz? Em primeiro lugar, é fazer de Jesus a pessoa mais importante da minha vida. Ele precisa ser o meu único alvo, não é o maior alvo de adoração, é o meu único alvo de adoração. Na vida de Simão, nesse momento, não importava mais nada. Ele havia sido recrutado de si mesmo. Lembra que ele viajou? Ele gastou, ele envolveu recursos, ele envolveu sonhos, ele envolveu projetos. Lembra que ele envolveu dinheiro, lembra que ele envolveu tempo, lembra que ele envolveu objetivos. Enquanto agora ele está levando, não tem mais festa, não tem mais Jerusalém, não tem mais filhos, não tem mais esposa, não sabe nem se vai voltar para casa. Ele está indo para um caminho de morte, e não sabia o que ia acontecer com ele. Confiscado de si mesmo.
Tomar a minha cruz significa fazer de Jesus a pessoa mais importante da minha vida. A gente vive um tempo de absoluto pluralismo religioso, e isso está alcançando muitas vezes lugares como a igreja de Jesus. Existem hoje muitos deuses que têm sido levantados, meu querido e minha querida, e nós não precisamos ter aqui, e nunca vai ter nessa igreja, como nunca teve, imagens de escultura para ser adorado, porque o único adorado é o Senhor Deus. É o único. Mas muitas vezes nós levantamos altares para outros deuses na nossa casa, no nosso coração, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Não pode ser o marido, não pode ser a esposa. A pessoa mais importante precisa ser o Senhor. A gente vive um tempo, e lá no nosso estado nós estamos estudando e pensando muito nos últimos 4 anos sobre discipulado. A grande importância do discipulado na vida das pessoas. E o discipulado, claro que é algo muito bom, é ensinar um a um, é ensinar as pessoas a seguir a Jesus, mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que tem um grupo de pessoas que não pode ser discípulo de Jesus. Não pode. Será que você está nessa lista? Você está dizendo, pastor, que eu posso estar no pequeno grupo, na célula, aprendendo, lendo o estudo bíblico, na liderança da igreja, em algum dos grupos, mas eu não posso? Exatamente, o texto diz para nós de Lucas 14, 26, e atente-se aqui isso: se alguém deseja seguir-me, e ama ao seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, e até mesmo a sua vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. A disposição de discípulo não é ser uma dama de companhia. A disposição de discípulo é entregar para fazer de Jesus a pessoa mais importante da sua vida. Eu te pergunto, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você precisa olhar para dentro de você e fazer essa pergunta. Porque tem pessoas que dizem que Jesus é o mais importante, mas não se relacionam com Jesus. E o nome disso é incoerência. Quando Ele é mais importante, a minha vida é dele, a minha casa é dele, a minha família é dele, o meu futuro é dele, o meu emprego é dele, os meus recursos são dele, os meus sonhos são dele, o meu corpo é dele, a minha intensidade e as minhas intenções são dele. Tudo que sou e eu tenho pertence ao Senhor. Deixa eu te dar uma notícia que talvez você não sabe. Você não é um advogado, não é um médico, não é um psicólogo, não é um dentista, não é um empregado de qualquer empresa, você não é um funcionário, você não é isso. Deixa eu te falar uma coisa, você que já entregou a vida para Jesus, você é um servo do Senhor para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, cumprindo o seu id e a sua missão, e Deus te deu uma profissão para que você se sustente em meio à sua missão a ser cumprida. E pais, em nome de Jesus, ensinem isso aos seus filhos. Porque hoje em dia a gente vive uma sociedade onde é ensinado muito mais em ter. E nós precisamos ensinar cada vez mais em ser, e principalmente seres espirituais. Responda com sinceridade para o seu coração. Porque a gente vive num tempo de culto da imagem, um culto da juventude. Tudo tem que ser jovem, tudo tem que ser novo, nada contra, nada contra. Mas a gente precisa entender, meu irmão, que um dia o nosso tempo aqui vai findar, e nós vamos prestar contas ao Senhor. Tomar a minha cruz é fazer de Jesus a pessoa mais importante da minha vida. Um teólogo radicado nos Estados Unidos, chamado Reverendo Zacarias, diz o seguinte: nós somos uma geração que pensa com os olhos e vê com o coração. Uma geração fluida, líquida, cada vez mais mergulhada em relativos, sem absolutos. Quem é a pessoa mais importante da sua vida, meu querido e minha querida? Eu falei pela manhã sobre os valentes de Davi, como que a gente precisa de gente valente, gente corajosa, mas a maior coragem que a gente precisa nos dias de hoje, não é darmos publicidade à nossa fé. A maior coragem que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos e conhecer mais a Deus através das experiências com Ele. É fazer a pessoa mais importante da nossa vida. Tem poucos dispostos a fazer de Jesus a pessoa mais importante da sua vida. Aquele que não negar a si mesmo, seus projetos, vontades, não é digno. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, precisa aprender a negar a si mesmo. O primeiro tem que ser Jesus.
A segunda coisa que esse texto me ensina, o que significa, pastor, então, carregar a cruz, se não é, como você disse, sair por aí andando com uma cruz às costas? Se em primeiro lugar é fazer de Jesus a pessoa mais importante, a segunda coisa que eu quero propor para você é fazer de Jesus a sua referência e a minha referência. É mais ou menos referência a um gabarito. Jesus tira o pé dali, eu coloco, ele tirou dali, eu coloco o meu pé, e eu coloco o outro, e eu vou seguindo a Jesus. Tem muita gente que na geração de hoje fala: Deus não fala mais comigo. Meu irmão, Deus está falando com você. É a sua Bíblia que está fechada demais. Deus está falando. Talvez você não está ouvindo porque a sua Bíblia está fechada demais. E se tem um padrão para podermos ter Jesus como uma referência, seguir os seus passos e os seus caminhos, é sem dúvida nenhuma olhar para a palavra de Deus, que é a nossa grande, ou é o nosso grande amuleto, ou o nosso grande alimento, é o grande manual de instrução para as nossas vidas. Eu pergunto: quem é ou quem são as suas referências? Quem são? Porque sem referência a gente se torna presa fácil do sistema. As redes sociais estão mostrando isso. Nós vemos que as plataformas digitais, elas são o palco da vida de quem posta, mas é um palco muitas vezes falso, é um palco muitas vezes midiático, é um palco muitas vezes elucidado ou absolutamente circunstanciado pelos filtros que ali são apresentados, ou seja, não é verdade. E nós precisamos de Jesus como a nossa referência. Quem é a sua referência? Quais são as pessoas? Por que você acha que o Instagram colocou o nome seguidores? Seguidores. Por que você acha? Porque são pessoas que eu sigo. E Jesus, onde é que está na sua história de seguir? Quantos likes espirituais você dá para as coisas de Deus na sua vida? Quantos comentários você faz? Quantos compartilhamentos? Eu não estou falando de rede social, estou falando de coração. Eu estou falando de verdade. Eu estou falando naquele momento que você diz não, quando o Espírito Santo está te confrontando do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando daquele momento onde as luzes estão apagadas e ninguém está te vendo. Eu estou falando daquele momento onde as cortinas estão fechadas e você está lá no seu cantinho e ninguém está olhando, e você acha que ninguém está olhando. Jesus precisa ser a sua referência, principalmente nos momentos mais íntimos do seu coração. Tem um livro que eu gosto muito, do Bill Hybels, que tem um título: Quem é você quando ninguém está olhando? E ele fala exatamente sobre a importância de termos uma vida de integridade. E é uma coisa que muitas vezes tem faltado nos dias de hoje. Carregar a cruz de Jesus é fazer a pessoa, ele, a pessoa mais importante, mas é fazer dele a nossa referência. Jesus é a sua referência? Pastor, Jesus não tem sido a minha referência. Talvez você precisa hoje de uma experiência com Jesus. E eu não estou falando do Jesus crucificado, eu não estou falando do Jesus no madeiro, eu estou falando da cruz vazia, do Jesus que está vivo, que ascendeu aos céus, mas que vai voltar para buscar a sua igreja. Eu estou falando desse Cristo, do Cristo que realmente nos salvou, nos libertou, nos amou. Quem é o seu modelo? Pastores, líderes, pessoas? Tem que ser Jesus Cristo, aquele que nós imitamos os passos, aprendemos com Jesus a viver nesse mundo. É ter uma vida de entrega, de renúncia, é ter uma vida sem murmuração, gente. Gente, como a gente tem tido pessoas ao nosso lado que murmuram, pessoas que reclamam. Dale Carnegie, ele fala em um dos seus livros sobre o título do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro que não é cristão, mas nos ensina muito. E ele fala que nós somos o resultado das 5 pessoas que nos ladeiam. Nós somos o resultado das 5 pessoas. Começa a perceber quem está ao seu redor. Se você tem 5 pessoas do seu lado que só reclamam, só murmuram, fica tranquilo que em breve você se tornará um murmurador. Se você, é ou não é, gente? Aliás, isso deve acontecer só no Espírito Santo, aqui não. Gente, fica longe de gente que murmura. Fica longe. A Bíblia diz em Levíticos que a gente tem que fugir de gente que ela considera como fofoqueiro, que é mexeriqueiro, o texto bíblico diz. Gente que só sabe falar do outro, e muitas vezes quando vai falar é o mal.
Foge dessas pessoas. E meu irmão e minha irmã, se você é aqui um desses, seja liberto hoje em nome de Jesus. Trate a tua vida. Resolva esse um dos pecados que muitas vezes acabam com a vida da igreja, acabam com os relacionamentos da igreja. Nós falamos muitas vezes sobre pecados no campo da sexualidade, são os mais escandalosos, é verdade, mas existem muitos outros pecados que de perto nos rodeiam e que muitas vezes temos sido presas fáceis. Sabe por quê? Porque Jesus não está sendo a nossa referência. Você só vai conseguir perdoar aquela pessoa que você tem vontade de esganar é através de Jesus Cristo. Por você mesmo você não vai perdoar. Você só vai conseguir pedir perdão para alguém convencido pelo Espírito Santo quando você tiver Jesus Cristo como a sua referência. Humildade, quebrantamento, através das experiências com Jesus. Você será uma melhor pessoa quando você tiver Jesus Cristo sendo a sua referência. Augusto Comte Sponville é um filósofo ateu que ele escreve em um dos seus livros uma seguinte questão que eu achei muito interessante. Quando eu tiver filhos, ele escreveu isso mais ou menos nos anos 60 e 70, e hoje ele já teve filhos. Eu não acredito em Jesus, eu não acredito em nada sobre Deus, mas eu vou criar os meus filhos de acordo com o Evangelho. E sabe por que ele falou isso? Porque ele falou, e olhando para isso, de uma forma obviamente não sobre os olhos de Jesus, mas sobre os olhos humanos, ele disse isso pelo seguinte: porque os princípios e valores do Evangelho não há nada igual nesse mundo. Sem contar os valores, meu irmão, que nós conhecemos como os valores espirituais e do reino de Deus. E aí você quer ter como referência quem? Quem são suas referências? De que você está se alimentando todos os dias? Jesus foi a referência. Lembra que aquele homem, Simão Cirineu, ele estava aqui agora na posição que Jesus estava, carregando aquele peso, e a Bíblia diz que ele estava atrás de Jesus. Quem estava ditando o tempo, quem estava ditando os passos, quem estava ditando ali qual eram as circunstâncias da ida, era Jesus Cristo. Ele estava atrás. E a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você: o que significa carregar a cruz? É fazer de Jesus a nossa mensagem. A nossa mensagem. A pessoa mais importante, a minha referência é a minha mensagem. Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas e as pessoas estão lendo as nossas vidas. Não duvide, amanhã, segunda-feira, quando você estiver no seu trabalho ou na escola, as pessoas estão lendo a sua vida. E elas estão loucas para pegar incoerência em você. Loucas. Mas a Bíblia vai dizer que carregar a cruz é fazer dele a nossa mensagem. Escute uma coisa, foi o que Simão Cirineu fez. E o que aconteceu com esse homem? Nós não lemos o texto, mas eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre qual é o fim de Simão Cirineu. O que aconteceu com ele, pastor? Ele levou até lá em cima, até embaixo, ele largou no meio do caminho, ele aguentou, não aguentou. A Bíblia vai falar o que aconteceu com esse homem. Eu vou ler alguns textos aqui para que você veja qual foi o resultado. Lembra que eu falei no início que essa história mudou completamente a vida de Simão Cirineu? E agora aqui você começa a ver comigo o que de fato mudou na vida desse homem. Por exemplo, Marcos capítulo 15, versículo 21. Tem um detalhe que o evangelista Marcos diz, que é o seguinte: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz, esse homem que vinha do campo. Marcos traz um detalhe um pouco a mais, presta atenção. Depois do acontecimento aqui, mais ou menos 30 e 35 anos que foi escrito o livro de Marcos. E esse homem chamado Simão Cirineu é um homem que se converteu ao Evangelho, se converteu a Jesus, e era um homem que agora estava ladeando os discípulos. Então existe grande chance de que enquanto Marcos estava lá registrando as histórias, Simão Cirineu estava do lado dizendo: Marcos, fala aí que sou eu, pai de Alexandre de Rufo. Tá bom, Simão, eu vou colocar esse negócio aqui. E ele dá esse detalhe. Não é à toa que a Bíblia traz os detalhes familiares. Simão Cirineu se converte. Simão Cirineu agora está ladeando, e o seu nome da sua família é registrado. É interessante isso. É como se ele naquele momento tivesse voltado lá para aquela região de Trípoli,
na costa africana, e chegado ele então para os seus filhos e fala: meus filhos, vocês não sabem o que aconteceram. Que foi, pai? E ele começa a relatar: lembra que eu saí daqui há alguns dias? Eu fui lá para Jerusalém, fui para a festa da Páscoa, tinha pouco dinheiro, comi isso ou não comi aquilo, dormi em tal lugar, em outro lugar, cheguei lá, um alvoroço. Eu imagino ele contando tudo, e Alexandre Rufo olhando ali, bebendo de balde da experiência. Aquele homem começou a ser um missionário. A vida dele é transformada. Por isso que carregar a cruz é fazer de Jesus a nossa mensagem. Eu imagino quanta coisa deve ter mudado. Tem um outro texto de Romanos capítulo 16, versículo 13. Um determinado momento o apóstolo Paulo está finalizando a carta aos Romanos, e ele diz o seguinte: saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe e minha. Olha como é que muda mais a história e mais um detalhe. O apóstolo Paulo agora está falando com o filho de Simão. Manda um recado aí em Roma. Manda um recado, um beijo no coração para Rufo, esse menino que aprendeu muito sobre Jesus em casa. Aliás, manda também um abraço caloroso à mãe de Rufo, ou seja, a esposa de Simão, que se converteu e me recebeu como se fosse minha mãe na casa dela. Essa mulher se transformou agora na mulher do ministério de recepção da igreja. Essa mulher agora acolhe Paulo, dá de comida, dá um lugar para ele dormir, acolhe ele em meio a algumas das suas viagens missionárias. E ele então finaliza a carta dizendo: manda um beijo, manda um abraço para essa família linda. Essa história de Simão que vai sendo transformada pelo poder e pela experiência com Jesus Cristo. Atos capítulo 13. E tem muitos textos, mas eu vou finalizar com esse texto aqui, no versículo 1. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão chamado Níger, ou seja, Simão Cireneu, Lucas, o autor de Atos, está aqui narrando. Olha, deixa eu mandar aqui um recado para vocês. Na igreja de Antioquia, aquela igreja que foi fantástica, o poder de Deus se manifestou ali naquele lugar. Eu quero que você entenda uma coisa: foi manifestado e descoberto aqui profetas e mestres, dentre eles Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Está vendo aqui falando de Lúcio de Cirene? Se transformou em outro mestre, era alguém que foi convidado por Simão, o Cireneu. O cara volta para casa, ele converte pelo poder de Jesus Cristo a sua família. A sua família e a sua casa se transformam num celeiro missionário, num local de recepção de missionário, numa igreja, num pequeno grupo. Além de tudo, ele começa a falar para os amigos dele, o amigo dele também se converte e se transforma em mestre. Escute uma coisa: Simão Cireneu se transformou num profeta daquela geração. Está entendendo, meu irmão, o que a experiência com a cruz pode fazer na nossa vida? Aquela vida foi totalmente mudada, porque ele foi conectado à grande história de Deus através da experiência com Cristo na cruz de Jesus Cristo. Aquele homem, ele assumiu Jesus, a pessoa mais importante, a sua referência e a sua mensagem. Eu tenho certeza que se você assumir a cruz, a mensagem do Evangelho, Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Certamente na sua casa, certamente na sua história, certamente no seu futuro, certamente no chamado que Ele tem para você. Pastor, eu estou muito velho. Você não está muito velho. Lembra quando Abraão foi chamado? Ah, pastor, eu estou muito novo. Lembra quando Timóteo e tantos outros, Davi, foram chamados? Ah, pastor, eu tenho muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer no reino de Deus, meu irmão. Muita coisa para fazer. Assuma a cruz, como Simão fez. Toda a sua família agora serve ao Senhor. E a única razão por que isso aconteceu é que Ele levou a cruz. E eu quero dizer para você, querido, que esse negócio de cruz é muito sério. Pensa comigo uma coisa. Lembra do pai de Jesus? A Bíblia vai falar que a profissão dele era um carpinteiro. Carpinteiro lidava com madeira, com árvores, com madeira. Lidava com pregos. É muito natural que José, sendo carpinteiro, trabalhando na sua carpintaria, ele tem ali alguns momentos que ele tem que chamar a atenção de Jesus, pequenininho, correndo. Jesus, cuidado com o prego. Jesus, cuidado que essa madeira vai cair em cima de você. Jesus, cuidado aí com a farpa
que vai fincar. Imagino quantas farpas devem ter sido alvo de feridas na pele de Jesus e até mesmo de José. Eu imagino o cheiro da serragem. Você já entrou numa marcenaria? Sente aquele cheiro de serragem? Pois é, Jesus conhecia o cheiro da serragem. Jesus conhecia o cheiro da cruz. Jesus conhecia o cheiro daquele ambiente de madeira. É muito provável que Jesus tenha até se machucado em alguns daqueles pregos em algum momento, brincando por ali. É possível que algum do sangue tenha até caído em alguns momentos. É possível que Maria tenha vindo ali, Jesus, cuidado, e ela tentando com carinho cuidar ali do seu filho. E eu pergunto para você, será que isso foi à toa? Eu quero dizer para você que não. Tácito vai dizer, o historiador, de que quando Jesus foi crucificado, já havia ocorrido em Jerusalém cerca de 2.000 crucificações. José poderia ter sido até um desses que foi contratado para produzir algumas dessas cruzes. Não era uma coisa incomum naquela época. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, em meio a tudo isso, estava preparando Jesus para a cruz. Deus tinha um projeto. Jesus sabia a dor do prego na carne. Ele tinha o cheiro da madeira. Ele convivia com as toras. Ele sabia muito bem o preço que ele pagaria. A Bíblia vai dizer que o Evangelho diz que a cruz, ela é a nossa alegria. Paulo disse que a sua glória era a cruz de Cristo. E Jesus está hoje aqui perguntando para mim e para você: você quer tomar a minha cruz? Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite do Senhor para a Igreja Batista Lírio dos Vales, para os próximos anos, para o alerta que Deus deseja trazer a nós. E eu quero nesse momento orar com você e por você. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. E eu quero orar, colocando o seu coração, o meu coração, dedicando ao Senhor as verdades que aqui foram proclamadas, como eu disse desde o início do culto, com tudo que temos cantado. Mas talvez hoje você precise dar uma resposta. Primeira resposta, talvez pessoas que estão aqui hoje que precisam entregar a vida para Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus? Você ainda não fez isso? Você está de um lado para o outro, envolvido com uma coisa, com a outra? Pode ser que tenham pessoas aqui assim. Hoje o Senhor nos faz um convite para entregar a nossa vida para Ele. Entregar. Pode ser que tenham pessoas aqui hoje também que precisam de um comprometimento maior com Cristo, através dos ensinamentos da cruz. E eu quero, querido, que você fique muito à vontade para dar essa resposta ao Senhor. Talvez você vai sair dessa porta e tudo vai continuar como está, mas o meu convite é para que a sua história mude, através de uma experiência como a que Simão teve, e que a sua história pode ser mudada hoje por causa do Evangelho de Jesus. Não é por causa da igreja, não é por causa de pastor, é por causa de Jesus. É por Ele. Ele pode transformar o seu coração. Por isso, enquanto a igreja está orando nesse momento, será que existem pessoas aqui hoje que precisam e querem entregar suas vidas para Jesus? Não fizeram ainda e não tomaram essa decisão? Eu quero dar essa oportunidade a você. Se você talvez está vindo à igreja, visitando, ou está visitando hoje pela primeira vez, ou ainda não está comprometido com as coisas de Deus, você entendeu hoje: pastor, eu preciso de Jesus, eu preciso dEle na minha vida, e eu ainda não tomei uma decisão. Entregue hoje a sua vida a Jesus. E eu vou fazer um convite muito simples e muito breve. Alguém aqui nessa noite, enquanto a igreja está toda em oração, que quer entregar a sua vida para Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida?
todos estão orando por você. Se você deseja isso, levanta a sua mão, eu queria ver você e orar por você. Há alguém aqui, nesta noite? Pode ser que todos já sejam de Jesus. Ali atrás, Deus te abençoe, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, em nome de Jesus. Há mais alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus e ainda não fez isso? Você ali atrás, Deus te abençoe, minha jovem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Há mais alguém que entendeu isso? Eu não vou estender tanto esse convite. Meu último momento, que quer entregar a vida para Jesus e ainda não fez isso, levante a sua mão. Há mais alguém? Eu queria pedir a vocês duas que eu queria dar um abraço a vocês. Vocês me permitem? Me permite? Me permite? Eu queria pedir a igreja toda para se colocar em pé. Vem aqui à frente. Eu queria que vocês viessem aqui. Eu queria que o pastor viesse aqui. Ele vai orar por nós. Ele vai dar sequência aqui. E eu queria orar. Eu quero, junto com o pastor, ele vai nos dirigir em oração. E nós vamos orar por essas duas irmãs aqui, queridas. Pode vir aqui. Nós vamos orar por vocês, para que Deus abençoe poderosamente suas vidas, em nome de Jesus. Pastor, eu não levantei minha mão, mas eu quero ir aí para receber também uma oração. Você pode vir enquanto a gente estiver orando, para que Deus abençoe assim a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, nos dirige nesse tempo de oração. Raquel e Ingrid. Raquel e Ingrid. São duas pessoas que entenderam bem aquilo que o Senhor tem para a vida delas, ou para as vidas delas. E como o pastor Ismael acabou de pregar, talvez tenhamos alguém aqui afastado da comunhão com o Senhor, afastado da igreja, frio na fé, distante, entendendo que precisa renovar com o Senhor o seu compromisso, entendendo que precisa se aproximar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero te servir com aquela alegria, com aquela dedicação que um dia tomou conta de mim. Esse é o seu caso? Saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vem aqui, vamos orar juntos. Pode ser que tenhamos alguém aqui, e hoje eu conversava com o pastor também, amém, Deus te abençoe, chegue aqui. Talvez tenhamos alguém aqui que tem sido chamado pelo Senhor, tem sido chamada pelo Senhor para um compromisso. Deus te abençoe. Bom, Rosane, talvez Deus esteja chamando você para servi-lo de uma maneira mais efetiva, chamada ministerial, chamada mesmo para um compromisso firme com o Senhor. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Você quer colocar a sua vida de uma maneira inteira a dispor do Senhor? Vem aqui, vamos orar juntos. Há alguém mais? Há alguém mais? Deus, nós te bendizemos por tudo que temos visto e ouvido neste dia tão especial. Nós não podemos nos calar, nós temos que dizer: exaltado seja para sempre o teu nome, glorificado seja para sempre o teu nome, ao Senhor seja toda a honra e glória. Obrigado, Deus, pela vida destas pessoas que chegaram até aqui, com coragem, assumindo um compromisso contigo, colocando suas vidas nas tuas mãos, convidando o Senhor para assumir o comando das suas histórias, como dono, como Salvador e Senhor delas. Obrigado, Deus. Ó Deus, que seus nomes sejam escritos no livro da vida, e que aquela palavra do Senhor se aplique a ambas, a todas elas aqui. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai.
Ó Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque elas estão sendo apresentadas ao Senhor agora, reconciliadas contigo, tendo, ó Deus, a oportunidade de terem seus pecados perdoados em Jesus, aquele que levou a nossa cruz, a cruz que era minha, Ele tomou sobre si. Os pecados que eram meus, Ele os cravou naquela cruz, para que o meu perdão fosse alcançado, para que fôssemos perdoados. Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós queremos nesse instante, mais uma vez, dizer que toda a honra e toda a glória pertencem a Ti. Obrigado pela vida do Teu servo, pela palavra desta manhã e desta noite. Abençoa-o, com ele sua família, com ele seu ministério, com ele, ó Deus, os desafios que o Senhor tem confiado. Ó Deus, que essas palavras da manhã e da noite, ó Deus, possam provocar mudanças em nossas vidas e atitudes. Que essas palavras, ó Deus, possam ainda reverberar, Senhor, de uma maneira tal que o Espírito Santo do Senhor continue trabalhando. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Por Jesus nós oramos. Amém e amém. Queiram se sentar, por favor. Eu queria que você